que a matemática não é apenas algo que impomos ao mundo, mas algo que descreve a estrutura fundamental do mundo. Ela faz previsões que depois saímos e confirmamos. Então, o que você está dizendo para mim e para o nosso público é: isso não é algo que estamos simplesmente inventando. Estamos vendo matemática na própria estrutura do universo. Então isso significa que a matemática é a linguagem de Deus? O ateísmo afirma que tudo veio da aleatoriedade, sem design e sem propósito. Mas o que o matemático Dr. Anthony Bosman aponta primeiro é algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. O mesmo padrão matemático aparece em conchas do mar, flores, pinhas, furacões e até em galáxias inteiras. Isso não deveria acontecer em um universo aleatório, e uma vez que você vê isso, não consegue mais deixar de perceber. Enquanto você assiste, vou mostrar por que essa ordem na natureza aponta claramente para um Criador em quem você pode confiar. Vamos falar sobre matemática agora. Por que padrões matemáticos aparecem na natureza? Primeiro, deixe-me dar um exemplo. Você tem aquele abacaxi ali, certo? Então pegue esse abacaxi. Ok. Entregue-o para mim bem rápido. Você pode ver que existem dois tipos diferentes de espirais. Há espirais que vão nesta direção e espirais que vão na outra direção. Então, se contarmos as espirais que vão nesta direção, vamos marcar com o meu polegar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e voltamos ao meu polegar. Portanto, são 8 espirais nesta direção. Agora vamos contar as espirais que vão na outra direção. Vou marcar novamente com o polegar. Uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E voltamos ao ponto inicial. Então, 8 em uma direção e 13 na outra. Incrível, né? Mas por que isso é incrível? Eu também quero saber. Porque 8 e 13 são números especiais na matemática. Eles aparecem em algo chamado sequência de Fibonacci. Você já ouviu falar disso antes? Sim. A sequência de Fibonacci começa com 1 e 1, e cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, e 5 mais 8 dá 13. Os números de Fibonacci aparecem no abacaxi, e não aparecem apenas no abacaxi. Pegue aquele girassol. Se você olhar as espirais dentro de um girassol e contá-las, encontrará números de Fibonacci. Você encontra 34 em uma direção e 55 na outra direção, que são os próximos dois números da sequência de Fibonacci. E não é apenas em abacaxis e girassóis. Você pode olhar para pinhas, e eles aparecem lá também. Você pode observar galáxias, pode observar conchas do mar. Os números de Fibonacci aparecem em todo o universo. Então você está vendo padrões matemáticos, e especialmente como professor de matemática, você consegue perceber isso. Você está vendo padrões matemáticos em todo o nosso mundo, em todo o universo. O que isso está lhe dizendo? Quando matemáticos falam sobre isso, e também físicos, por exemplo, Eugene Wigner, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele escreveu um artigo chamado A Irracional Eficácia da Matemática. Ao longo desse artigo, quando ele observa o fato de que a matemática aparece em todo o mundo, ele chama isso de milagroso. Ele usa a palavra milagroso cerca de uma dúzia de vezes para descrever isso. Ou seja, aqui está um cientista lidando com o fato de que, de alguma forma, a matemática descreve o universo. Ele abandona todo o vocabulário científico e usa uma palavra teológica, milagroso, para descrevê-lo. Então, para mim, quando escuto matemáticos e físicos lidando com essa realidade, isso é um sinal muito claro de que existe um Criador. Quando o Dr. Anthony Bosman fala sobre o padrão de Fibonacci, algo impressionante aparece. Esses números se aproximam da razão áurea, uma proporção que produz harmonia na natureza. Ela aparece nas plantas, ajudando as folhas a captar melhor a luz, e também nas galáxias espirais. Beleza, ordem e matemática surgem juntas em lugares totalmente diferentes. E isso não parece aleatório. Dizer que tudo isso surgiu por acaso seria como jogar milhões de peças de Lego no chão e acreditar que elas se organizaram sozinhas em uma cidade. Então Bosman acrescenta algo ainda mais surpreendente. A matemática não é inventada, mas descoberta. E como mostrou Galileu, ela já apontava para realidades do universo muito antes de alguém conseguir vê-las. Agora, algumas pessoas podem dizer: espere um minuto, você está dizendo que a matemática é descoberta, mas eu acho que a matemática é criada ou inventada. O que você diria a essas pessoas? Sim, essa é uma ótima pergunta. Acho que é um pouco das duas coisas. Quando Isaac Newton analisou os dados sobre como os planetas orbitam e formulou a lei universal da gravitação, ele usou uma notação que ele mesmo havia inventado para descrever a órbita dos planetas.
Ele formula a sua lei da gravitação, mas não está impondo algo ao mundo. Na verdade, ele está descobrindo algo sobre o mundo. E sabemos disso porque ele descobriu isso nos anos 1600. Nos anos 1700, encontramos um novo planeta, Urano. E quando Urano foi descoberto, ele não se encaixava perfeitamente na equação de Isaac Newton. A equação parecia estar errada, mas então as pessoas perceberam, bem, ela poderia se encaixar na equação se houvesse outra coisa puxando Urano, exercendo uma pequena força adicional. Então não era exatamente o que a equação previa a partir daquela perspectiva, mas se incluíssemos um planeta extra, ela se encaixaria. Assim, os cientistas levantaram a hipótese de que deveria existir um planeta além de Urano. Naquele momento, ainda não havia evidência disso. Os telescópios não eram fortes o suficiente para detectá-lo. Mas 100 anos depois, descobrimos o planeta que a equação havia previsto, Netuno. Então, o que vemos aqui é que a matemática não é apenas algo que impomos ao mundo, mas algo que descreve a estrutura fundamental do mundo. Ela faz previsões que depois saímos e confirmamos. Então, o que você está dizendo para mim e para o nosso público é: isso não é algo que estamos simplesmente inventando. Estamos vendo matemática na própria estrutura do universo. Então isso significa que a matemática é a linguagem de Deus? Sim. Foi isso que Galileu disse. Deus criou o universo usando a linguagem da matemática. As pessoas têm refletido sobre isso. Por que o universo é tão matemático? Alguns tentaram evitar a conclusão de que isso aponta para Deus. Há um professor do MIT que concluiu que o universo é matemático, porque o próprio universo seria um objeto matemático. Você e eu seríamos matemática que, de alguma forma, se tornou consciente e viva. É uma teoria meio absurda, mas mostra até onde as pessoas vão para tentar explicar o fato de que existe uma estrutura profunda no mundo. Quando converso com meus amigos físicos sobre isso, tenho um amigo que é físico, vem de um contexto secular e não tem compromisso com o cristianismo, mas ele me disse que isso tira o sono dele à noite. Ele diz: por que existe essa estrutura matemática no universo? Isso me deixa acordado à noite. E então ele disse: eu sei como você, como cristão, entende isso. Ou seja, ele, sendo um físico secular, olha para mim e diz: eu sei como você, como cristão, interpreta isso. Ele percebe que isso aponta para Deus. Então não é algo que simplesmente estamos lendo na realidade. A própria estrutura do mundo é uma forte evidência de que existe um Criador. Isso é realmente incrível. É a primeira vez que estou ficando animado com matemática. Quando o Dr. Anthony Bosman diz que a matemática é descoberta e não inventada, ele aponta para algo profundo. O universo parece estar construído sobre uma estrutura matemática que já existia antes de nós. Isaac Newton não inventou a gravidade. Ele apenas descobriu uma lei que já governava a realidade. E veja a expansão do universo. Se fosse um pouco mais rápida, galáxias nunca se formariam. Se fosse mais lenta, tudo colapsaria. É como um mostrador ajustado com precisão extrema. Esse tipo de ordem não parece acidente, parece design. Para os cristãos, isso aponta para uma mente maior por trás da própria realidade. Quando você pensa nas teorias sobre como o universo surgiu, a maioria dos cientistas diz que houve um Big Bang. Antes disso, haveria essencialmente uma singularidade, onde as leis da física se quebram, seguida por uma flutuação quântica, e então, boom! O universo começou. Stephen Hawking disse que não precisamos de criação ou origem, que as leis da gravidade sempre existiram. Também existe a teoria do multiverso, que até os filmes de super-heróis gostam de explorar. E então existe o teísmo. Com base no seu estudo da matemática, vamos deixar de lado a igreja e vamos deixar de lado a Bíblia por um momento. Qual dessas explicações faz mais sentido e está mais de acordo com os dados da matemática? Durante grande parte da história humana, simplesmente assumimos que o universo sempre existiu. Os antigos gregos pensavam que ele sempre esteve aqui. A pergunta, por que o universo existe, era respondida dizendo, porque ele sempre existiu. Mas a descoberta da cosmologia mostrou que o universo teve um começo. Então agora precisamos explicar esse fato. O universo teve um início. A teoria do Big Bang é basicamente o reconhecimento de que houve um ponto inicial no tempo. Uma forma de tentar explicar esse início é afirmar que as leis da física fizeram isso. Stephen Hawking afirmou que, porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo a partir do nada. Mas quando penso no que é a lei da gravidade, percebo que ela é apenas uma descrição matemática do mundo. Você tem uma carteira com você? Não tenho, queria ter. Certo. Bem, imagine que você pega sua carteira. Você pode usar matemática para descrever quanto dinheiro você tem. Talvez tenha uma nota de 21 de 5. 25. A matemática descreve isso. Mas você não pode simplesmente escrever mais 100 no papel e fazer aparecer $100 do nada. Seria ótimo se fosse possível, mas a matemática não tem poder criativo.
ela apenas descreve. Portanto, quando as pessoas pensam que as leis da física podem criar o mundo, há uma confusão. As leis da física apenas descrevem como o mundo funciona, elas não explicam o que realmente criou o universo. Por isso penso que o fato de o universo ter tido um início se encaixa muito bem com a narrativa bíblica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Por milhares de anos o texto bíblico afirmou isso, e agora a ciência está alcançando essa compreensão e vemos que realmente houve um começo para o universo. Deixe-me questionar um pouco aqui. Você está dizendo que o teísmo é a melhor resposta. Deus criou o universo. Mas como sabemos qual Deus? Os hindus falam de Brahma, os muçulmanos falam de Alá. Você pode olhar para os deuses nórdicos ou para os deuses gregos como Zeus ou os titãs. Por que você acha que o Deus cristão parece ser a fonte mais razoável por trás deste universo? Uma das coisas únicas sobre o texto bíblico é que ele não conta uma história de onde Deus veio. Se você comparar o relato de Gênesis com os relatos dos babilônios, gregos ou egípcios, todos eles possuem teogonias, histórias sobre a origem dos deuses. Nessas histórias, primeiro existia o caos, ou a água, ou a escuridão, ou algum material primordial. E então, a partir disso, os deuses surgem. Ou seja, os próprios deuses têm histórias de origem. A natureza cria os deuses. Exatamente. Mas em Gênesis vemos o oposto. No princípio, Deus. Primeiro existe Deus. E então Deus cria tudo, os céus e a terra. E agora vemos que a própria natureza teve um começo. Se a natureza teve um começo, então Deus não pode ter surgido da natureza. Por isso vejo que o texto bíblico afirma está sendo confirmado. O universo realmente teve um começo. O Dr. Anthony Bosman mostra a atenção da visão ateísta. Ela pede que acreditemos que o nada produziu tudo, que a ordem veio do caos e que o propósito surgiu de um universo sem propósito. Mas quanto mais observamos a precisão e a ordem da realidade, mais essa ideia perde força. Para os cristãos, essa ordem aponta para um criador pessoal e racional que já existia no princípio. E então surge a pergunta que muitos ateus fazem: quem criou Deus? A resposta muda toda a conversa sobre a eternidade. Dr. Bosman, deixe-me perguntar de outra forma. Como sabemos que Deus não teve um começo? Se estamos aplicando a ideia de causa e início às coisas, por que não aplicá-la também a Deus? Não caímos no problema do regresso infinito? Sim. A pergunta é: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Queremos explicar o que criou o universo porque o universo teve um começo, certo? Sabemos disso ao observar a evidência cosmológica. O universo está se expandindo. Se você voltar no tempo, chega a um ponto inicial. É justamente porque o universo teve um começo que perguntamos o que o criou. Mas a fé no Deus cristão não é a crença em um Deus que teve começo. O Salmo 92 diz que Deus é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo. Deus é necessário. Nada explica a existência de Deus. Ele simplesmente existe. Se alguém acredita em um Deus que teve começo, esse não é o Deus cristão. Chamamos isso de ídolo, um falso Deus. Agora, já que estamos falando de Deus e eternidade, vamos falar sobre eternidade. Certo, sim. Eu sei que parece estranho termos esse saco de açúcar aqui, mas há uma razão para isso. Sim. Quando falamos de números grandes, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, muitas vezes todos parecem iguais para nós. Então eu quis visualizar esses números. Se você abrir esse saco de açúcar... Fiz o cálculo hoje de manhã. Dentro de um saco de açúcar há aproximadamente 1 milhão de grãos de açúcar. Se você os derramar aqui, podemos ver como é 1 milhão. Agora, quanto tempo você acha que levaria para contar esses grãos um por um? Várias vidas. Na verdade, não tanto assim. Se você contar um por segundo, levaria cerca de 11 dias e meio para chegar a 1 milhão. Ou seja, em menos de 2 semanas você conseguiria contar até 1 milhão. Aliás, isso é o tipo de coisa que só matemáticos pensam. Certo, isso é verdade. Agora, se em vez de contar até 1 milhão, você quiser chegar a 1 bilhão, isso é muito mais do que isso aqui. Seriam 1000 desses, certo? Se você fosse contar até 1 bilhão, quanto tempo acha que levaria? Eu nem consigo calcular isso. Se você contar um número por segundo, levaria cerca de 32 anos. Eu comemorei meu bilionésimo segundo de vida há alguns anos. Então, 32 anos equivalem a 1 bilhão de segundos. Agora, esses são números grandes, certo? Mas, comparados à eternidade, se você pensar em cada um desses não como um segundo, mas como um ano, isto aqui é a sua vida. São 80 pequenos anos, certo? E isso comparado a 1 milhão. Mas comparado à eternidade, isso não é nada. Então o matemático Blaise Pascal, ele era matemático e teólogo, refletiu sobre a eternidade e disse que muitas vezes pensamos no presente e o ampliamos como se fosse tudo.
Ficamos pensando no que vamos fazer hoje à noite, no que vamos fazer neste fim de semana, em tudo relacionado ao presente. Mas ao mesmo tempo, nunca pensamos na eternidade, nunca pensamos no todo. Ele diz que, ao fazer isso, ampliamos o presente para torná-lo tudo e diminuímos a eternidade para torná-la nada. E então, o que a matemática me ensina é que ela me lembra: vamos manter as coisas em perspectiva. Vamos colocar este momento da nossa vida em perspectiva em relação ao restante da eternidade. Quando o Dr. Anthony Bosman responde à pergunta "Quem criou Deus?", ele mostra que ela parte de uma ideia errada. Deus não existe dentro do tempo, do espaço e da matéria. Ele é quem trouxe tudo isso à existência. Deus é eterno, autoexistente e a razão pela qual o universo existe. Quando entendemos isso, percebemos que este mundo não é tudo. Como disse C.S. Lewis, tudo o que não é eterno está eternamente ultrapassado. Fomos feitos para algo maior, conhecer e viver com Deus. O que nos leva a uma pergunta profunda: o que Deus fazia antes de criar o universo? E por que isso importa para nós hoje? Isso é realmente incrível. E agradeço por nos ajudar a ampliar a visão e enxergar o quadro maior. Falando em eternidade e pensando em Deus, a eternidade é uma daquelas coisas em que você continua voltando mentalmente para antes da criação deste mundo. Você volta para antes da criação dos anjos e continua voltando em pensamento para antes de Deus ter criado qualquer coisa, antes de existir qualquer criatura ou qualquer elemento da ordem criada, até chegar ao momento em que havia apenas Deus. Certo. O que Deus estava fazendo? Desde a eternidade passada? Sim. Essa é uma ótima pergunta. É difícil lidar com isso porque quando você pensa em Deus, talvez pense em Deus no céu. Mas como você disse, até os anjos tiveram um começo. Até o trono de Deus, no fim, é apenas Deus. Qual é essa realidade suprema? Enquanto eu refletia sobre isso, houve uma fala de Jesus que me ajudou. Jesus ora em João 17. Perto do fim de sua vida, caminhando para a cruz, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, a imagem ali é que havia apenas Deus. Mas a concepção cristã de Deus é rica. Deus existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Assim, desde toda a eternidade, Deus existia em um relacionamento de amor, o Pai amando o Filho. Quando Jesus pensa na eternidade passada, ele diz: Tu me amaste. Portanto, o que preenche a eternidade na visão cristã é o amor de Deus. É isso que preenchia a eternidade passada, e é isso que preencherá a eternidade futura. Às vezes penso: o que vou fazer para sempre? Se eu levar a sério a afirmação de que Cristo nos dá a vida eterna, há até alguma matemática interessante que podemos fazer, certo? Mas só por um tempo. O que vai preencher essa eternidade? Para o cristão, é o fato de sermos envolvidos pelo amor de Deus. A mesma coisa que preenchia a eternidade passada, o amor de Deus, preencherá a eternidade futura. O que você está nos dizendo é o seguinte: pode ser difícil compreender, mas Deus vivia em relacionamento. E acho bom pensarmos nisso, porque muitas vezes ficamos presos à ideia de que isto aqui é a realidade, certo? Como se essa matéria fosse a realidade final, e por isso minha vida devesse girar em torno de acumular coisas materiais bonitas, ou seja lá o que for. Mas na verdade, toda a realidade material é apenas um pequeno instante em comparação com a eternidade que a precedeu. Então, quando você amplia ainda mais a visão, tudo isso que é material se torna um momento minúsculo diante da realidade mais profunda e fundamental, o amor de Deus. E isso significa que as coisas com as quais devemos nos ocupar neste mundo são os relacionamentos, o amor de Deus, e demonstrar isso às pessoas, ou seja, coisas que permanecem, coisas que durarão para sempre. O Dr. Anthony Bosman reuniu tudo e chegou a uma conclusão poderosa. Antes da criação, Deus já existia em amor perfeito como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não nos criou por necessidade, mas para nos trazer para dentro desse amor. A ordem da natureza e o design do universo apontam para esse Deus. Porém, nossos pecados nos separaram dele. Por isso, Jesus Cristo veio, viveu em perfeita obediência, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Ao confiarmos nele, recebemos esperança verdadeira, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos.